Olá, tudo bom? Iniciando aí, um período necessário, fantástico, incrível, que rompeu, corrompeu, alterou, trouxe tendência, inspirou mudança, se inspirou também em mudanças, trouxe novas possibilidades, formas da gente ver o mundo, enxergar as situações, enxergar as nossas condições, se relacionar com as pessoas, nos relacionarmos com esse novo mundo dinâmico, esse mundo mecânico, esse mundo industrial, esse mundo onde começa a vir o avião, começa a vir a TV, começa a vir o rádio, mano, começa a vir fortemente o cinema, telefone, o automóvel, tudo aí propício, né, a esse século XX, esse início, essa primeira metade desse século XX tão turbulenta, tão tecnológica, né? Para a gente hoje pode parecer muito arcaico, mas fica imaginando que louco, tantas transformações, períodos de guerra, né, que são muito latentes, a gente não pode esquecer, o século XX é o período histórico com maior sequência de guerras, de mortes por guerras, é o momento das divisões políticas, é o momento dos territórios serem conquistados, é o momento de uma formação geográfica e política, como a gente conhece, de conflitos ideológicos muito grandes. Então, toda essa turbulência que a gente vive hoje, que a gente tem desse século XXI, dessa pós-modernidade, ela começou aí nesse início do 20, motivado por sequências de assuntos e questões que a gente já falou, revoluções, a francesa, a industrial, como isso culminou e incentivou reações de guerra. Então, o que a gente pensa muito quando pensa em vanguardas, né, as vanguardas artísticas europeias, como elas influenciam a arte, o comportamento, a literatura, a música moderna também, né? O Debussy é muito interessante, o Leitmotiv, a condução sonora musical, eu acho muito legal. Você está assistindo um filme e de repente começa aquela musiquinha tan, 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 tipo suspense. O leitmotiv, ele te motiva, ele conduz a cena e é algo sinestésico, sensorial, você sente aquele drama. Então, toda essa característica de você sentir, de você ter alguma sensação ao de alguma forma dialogar com a arte vanguardista é algo proposital em vários aspectos. De novo, mundo dinâmico, mundo moderno, mundo novo, mundo de transformação, virada de século, né? Olha que loucura, que coisa incrível em vários aspectos também. Tá? Então, quando a gente pensa em vanguardas, as vanguardas artísticas europeias, nossa, Jana, mas por que aparece tanto em vestibular? De novo, é um momento de ruptura. Se a gente for pensar em questões relacionadas à ruptura, a gente está vivendo um momento de crise. Isso a gente já conversou, o termo, né, crise, a etimologia, a origem da palavra crise é mudança. Então a gente está aí num aspecto de mudança, a gente está vivendo um período de crise, a gente vive um período de uma pandemia, com traços ainda incertos, com números muito complicados, a gente vê toda a desorganização social, política, e econômica, a fragilidade do sistema quando algo dessa magnitude, né, que poderia ter sido bem menor, mas enfim, surge. Como que a gente lida com essas situações? Quais são as reações? Quais são os traumas? Quais as lições? Como tudo isso se desenvolve? Então, as vanguardas artísticas europeias do início, né, até a primeira metade do século XX, elas traduzem um pouco desse reflexo pós-revolução, desse reflexo entre pós-guerras. A gente tem isso muito forte, muito visível. E o que ela começa a diferenciar de movimentos que a gente estava vendo anteriormente, os modernistas, né, os pós-impressionistas, como o Cézanne, o Van Gogh, aquele pessoal que a gente já conversou também, os impressionistas, Manet, Monet, enfim, trazendo uma estética nova, uma ruptura na construção material da obra, uma ruptura ideológica sutil, caminhando. Mas o que as vanguardas vão trazer para a gente? É uma total ruptura estética, é uma total ruptura ideológica. De novo, é um momento de grandes tecnologias. A foto já havia sido aperfeiçoada no impressionismo, né? A foto colorida já começa aqui em 1907. Então, a necessidade da foto como registro, ela acaba se esvaindo quase que completamente. O cinema, ele influencia e é influenciado por movimentos artísticos de vanguarda.
isso é muito interessante. Todas as comunicações, como rádio, telefone, tem também essa nova visão. Então, se tem um termo que a gente pode não generalizar, mas levar vários pontos que originam essa grande vinculação das vanguardas, essa grande importância, essa grande influência que elas exerceram não só sobre a Europa, mas é uma grande influência pela América. A gente vai ver essa ruptura grande dessa desconstrução, e essa grande ruptura ela se dá, por que a gente fala até a primeira metade do século XX, porque pós a Segunda Guerra Mundial, o término da Segunda Guerra Mundial, toda essa ideologia forte, vanguardista europeia que se difundiu pela Europa e por toda a América, inclusive no Brasil, há uma forte influência vanguardista no Brasil, que também é um assunto muito importante, que aparece todo o tempo, também é cobrar de vocês, que é o modernismo brasileiro, influencia a Semana de 22, toda essa nova transformação cultural, que aí é um assunto para uma próxima aula, é um assunto denso, é um assunto importante, eu não vou misturá-los. Então a gente vai trabalhar as vanguardas europeias, uma a uma, resolvendo os exercícios junto, porque cai muito no Enem, tá, pessoal? É algo assim impressionante. O dadaísmo é uma das que mais caem. Dadaísmo e cubismo, sempre, todo ano aparece alguma coisa. E algo muito legal quando a gente tem esse conhecimento artístico, histórico, o contexto desses períodos, é legal a gente pensar o quanto isso vai agregar ainda mais em uma redação. É um período também muito disruptivo do comportamento do ser humano em relação a várias crenças, crises ideológicas, crises em instituições muito grandes como o Estado, a Igreja. A gente vê nomes aí como Nietzsche, por exemplo, no seu clássico, Assim Falou Zaratustra, toda uma desconstrução da crença religiosa no cristianismo, também inclui o olhar budista dentro disso. Então você vê todo esse conflito ideológico muito presente e também fazendo parte da arte, do comportamento, das mudanças sociais, as mulheres buscando direitos, a novidade na vestimenta, a novidade é o voto, sabe? São tantas coisas que a arte não só acompanhava, mas também ditava algumas tendências e comportamentos que as pessoas seguiam. Então, como é um período de uma transformação muito grande, que influenciou fortemente a forma com que nós vivemos hoje, aparece muito em vestibular, né? Você entender toda essa questão, por exemplo, dadaísmo. Nossa, Jana, o que é dadaísmo? A falta de sentido, o individualismo do ser humano, são problemáticas muito atuais, são tendências muito próximas de nós. E algo que é muito interessante nesses movimentos de vanguarda é que eu não vou ver mais, por exemplo, um novo estilo pictórico, artístico se formando, uma nova técnica, uma nova evolução. A arte moderna ela chega num nível de uma evolução técnica tão plena, né, um desenvolvimento tão amplo, que ela não parte mais para a questão técnica, para desenvolvimento material da obra, é o ideológico. A gente começa a perceber nessa arte de vanguarda, nessa arte moderna, obras de arte que elas são muito mais conceituais, né, elas são muito mais reflexivas, elas são muito mais participativas, muitas vezes, questionadoras ou que indaga, do que algo esteticamente agradável, que siga padrões, regras ou cânones, figuras religiosas, reis, pessoas importantes, isso sai de cena, tá? Os retratos também de pessoas célebres em alguma situação saem de cena, a gente começa a perceber a temática muito presente no meio onde as pessoas viviam. Ah, tá vivendo uma situação de guerra, a gente reflete a guerra, tá ligado? Ah, tô vivendo uma situação positiva, vou tentar refletir como eu me sinto em relação àquilo, a liberdade que eu quero para minha vida, ao cubismo, a todos os pontos de vista que eu tenho sobre as mesmas situações, o futurismo italiano pregando a evolução, a máquina, o novo, o moderno, um desenvolvimento mais amplo, e em contrapartida ali pedindo de alguma forma a destruição de um passado ainda que rodeava o comportamento humano, é, o surrealismo fantástico, trazendo toda a ideia da psicanálise de Freud, questão do ser humano, o id, o ego, o superego, como que a gente trabalha isso tudo, questões relacionadas à mente também, à psique, o consciente, inconsciente, por que que o ser humano sonha, o que são as nossas angústias, o que são as nossas aflições, o uso de drogas muito presente também nesse momento, né, toda uma vastidão ali, o próprio Freud, por tempo, ele receitava cocaína para os seus pacientes. Aí a gente vai acompanhando aí pós a Segunda Guerra, que é o que a gente chama do contemporâneo, toda essa transformação do mundo, do Vietnã, Guerra Fria, movimento hippie, enfim, como tem toda essa influência na arte também.
Mas a gente está focando aqui primeiro nessas transformações políticas e tecnológicas, né, guerras, revoluções, que combinaram as transformações sociais e culturais que são motivadas e levadas pelas vanguardas artísticas europeias, beleza? E de novo, aparece em vestibular, a gente precisa entender de uma forma bem legal, porque o que aparece também numa sequência muito forte em vestibular depois de vanguarda é arte contemporânea. E arte contemporânea, às vezes, a gente fica naquela noia, nossa, é tinta borrada na tela, qualquer um faz, eu não entendo, como assim o cara quis passar alguma coisa. Então, se a gente for se aprofundando de uma forma bem legal no contexto, tentando entender a ideia, não vai ter dificuldade nenhuma para entender nenhum dos movimentos e aplicá-los no momento que for necessário, beleza? Olha lá, aí vem o termo, né? Vanguarda, o que são, né? O que são essas vanguardas? Qual é a motivação? É como eu coloco aqui para vocês, é o guia cultural, é o que norteou comportamentos, ideias, ou que trouxe à tona comportamentos e ideias que, por várias situações ali, um conservadorismo que até hoje ele é muito latente, imagino como isso era há mais de 100 anos atrás, há 100 anos atrás, tá? E, mais uma vez, as informações que eu já comentei aí no início, só para a gente ter isso em texto, que é bem legal. E aí o termo, né, que é bem falado, o porquê, ou o que é uma vanguarda, o que significa uma vanguarda, é um termo utilizado também hoje na literatura, na mídia, né, fulano é vanguardista, mas do que vem esse termo vanguarda, qual é a origem? É uma palavra em francês que vem de avant-garde, que é guarda avançada, guarda de frente, né, o batalhão de frente, fazendo aí uma analogia à questão relacionada à guerra, aos combatentes de guerra, o primeiro batalhão, que dá a cara a tapa, sabe? O que vai lá primeiro, que morre primeiro na guerra, que se entrega primeiro a uma situação. E a gente sabe que a vanguarda, quem está à frente de uma situação de transformação, de mudança, né? Esse motim pelo novo, acaba sendo apedrejado em algum aspecto. Então a gente vê esses nomes vanguardistas aqui que são muito importantes, são nomes famosos, são nomes que fazem parte hoje da nossa cultura de massa de uma maneira muito forte. O Pablo Picasso, por exemplo, tem, sei lá, tem um carro com o nome dele, pra gente ter uma ideia. O Van Gogh, mano, o Van Gogh, né, já tinha esse olhar, essa tendência moderna, conta de banco, Van Gogh, perfumes com o nome do Portinari. Então, esses nomes das vanguardas, esses nomes mais disruptivos da arte moderna acabaram sendo utilizados dentro do aspecto da cultura de massa, do kit, que a gente fala aí na pós-modernidade mais para frente. Mas lembrando, são pessoas, são nomes, são ideias que romperam barreiras, que buscaram o novo, que assimilaram uma nova tendência. Então, por isso aí são os vanguardistas, tá? As vanguardas artísticas europeias. Então, toda a influência dissipada por todo esse comportamento foi muito grande, é uma noção de liberdade. E aí a galera não sabia lidar muito bem com essa liberdade. Isso é muito interessante também. É um nome que eu gosto muito, essas discussões, a gente até comentou falando ali, né, no Gauguin, de onde eu vou, para onde eu venho, quem eu sou, toda essa inquietude. Um nome que eu gosto é o Sartre, pensar nessa questão dessa liberdade que nos aprisiona, esse condicionamento à liberdade. Né? O ser humano ele é condicionado a ser livre, mas é uma liberdade angustiante, porque por mais que eu possa, eu não vou, eu não faço, por mais que eu tenho milhares de opções e eu não sei, eu não, como buscar, eu fico de alguma forma condicionado a um sistema. Então a gente começa a ter todas essas rupturas ideológicas também, com existencialismo, que são bem interessantes nesse momento, tá bom? E como falando para vocês, ela ultrapassa, né? As vanguardas, elas vão muito além do campo das artes. Isso é indiscutível, isso é inegável. A relevância delas é extremamente profunda. Contexto histórico, como estava entrando aí com vocês, para a gente ter aqui a representação e ter a imagem para facilitar também o escrito, claro, para a gente ter o registro, que é sempre bom para lembrar de alguma coisa, tá? Mas aí, tudo que a gente vem falando, aquela questão de algo novo, a necessidade do novo. A gente tem por muito na nossa vida aquela questão, às vezes pode ser uma coisa pequena, algo que eu gosto, ou um cabelo, ou uma roupa. Claro que muito pequeno, muito superficial essa comparação relacionada ao consumo, mas às vezes em relação a nós. Eu conversei com algumas pessoas esses dias, já não ia prestar tal curso, mas eu reavaliei algumas coisas, mudei de ideia.
O que que faz a gente mudar? O que que faz a gente mudar de ideia? Por que que eu tinha um comportamento há um tempo e hoje eu reavalio as coisas de outro? Tá? Então, todos esses ideais, todas essas questões relacionadas à fruição, ser humano, elas são muito bem abordados. Claro que você tem que prestar atenção, buscar entender, relacionar muito a história agora. É bem importante a gente relacionar esse momento a todo momento histórico. Movimentos como o futurismo, que eu estava comentando com vocês, ela é a única corrente italiana, aparece muito na literatura também. Ele é muito forte na literatura futurista, mas a relação do futurismo com o fascismo italiano é muito grande. O Marinetti, que é o fundador do futurismo italiano, ele tinha uma afeição muito grande por Mussolini, e aí você também relaciona com isso o grande número de imigrantes italianos, né, para o Brasil, que é um negócio muito Brasil e América, em todos os fatores, é claro. Então, como todas as coisas nesse momento começam a se relacionar com a história, por quê? Porque a galera tá, de alguma forma, se expressando de acordo com o que está vivendo. Né? Eu estou vivendo essa situação, vou me expressar dessa forma. E a gente no Facebook há um tempo atrás, né, aquele aplicativo, se sentindo como? A galera se sentindo triste. Aí um amigo comentava, cara, o que tá rolando? Inbox. Eu precisava expor como eu estava me sentindo, mas eu não queria que as pessoas soubessem por quê. Para quem eu quisesse falar e como eu quisesse falar, ok? A gente vê isso muito similar na vanguarda. Eu sei que é um sentimento, eu sei que é uma expressão. Quando é um quadro bad, por exemplo, volto aqui como grito. É nítido que você percebe uma cena angustiante, né? É uma figura muito descaracterizada da forma humana. Você percebe uma relação até muito sutil com a morte na figura do grito do Edvard Munch. Eu entendo que há um desespero, eu entendo que há um grito, o próprio título da obra é extremamente famosa, inclusive, nos coloca isso, mas grito do quê? Motivado pelo quê? Qual era a angústia? Qual era o medo? E aí você vai vendo várias formas a gente tentar descobrir, ou as pessoas criarem suposições e despertando a curiosidade. O ser humano é naturalmente curioso e as vanguardas motivaram isso, mas e propositalmente, não, olha, vamos deixar as pessoas curiosas, eu não quero que elas fiquem curiosas, estou fazendo assim só para elas terem interesse em mim. Não, tá? Hoje as redes sociais é um pouco diferente. Eu quero que as pessoas tenham interesse em mim, venham perguntar da minha vida, por que que eu estou se sentindo triste. Mas a ideia era para elas refletirem, eu ver e refletir, nossa, o que esse quadro me causa? O que estava causando no outro? É você estimular o cognitivo, a reflexão, a comunicação, porque é o momento da comunicação, a gente já falou sobre isso. É o rádio, é o telefone, é o cinema, toda essa vertente muito forte estimulando a comunicação entre as pessoas. Hoje o mundo é totalmente interligado, a gente tem essa dimensão extremamente forte, tá? A comunicação hoje não se compara, obviamente, mas imagina, o mesmo sendo arcaico, mesmo sendo limitado, tendo várias questões dificultadas ali, demorado também, eu tinha uma comunicação, eu conseguiria saber algo que está rolando em outro lugar, que fosse por rádio, que fosse por telefones mais arcaicos, né? Tá lá, coloca, tal, muito bacana, mas existia, né? E a comunicação é o que une de alguma forma, o que desenvolve o ser humano, é a linguagem, a capacidade de ter, se relacionar de alguma forma. A gente já falou sobre isso. O ser humano ele se torna humano quando ele possui razão em mão, quando ele altera o meio. Ele começa a dominar o meio no Neolítico, né? A gente foi uma aula presencial que a gente estava ali junto, saudades. Onde tem aquela questão de viver em sociedade, da interação humana, e a gente é condicionado a viver em sociedade para sobreviver. Então é um momento também que essa galera começa a questionar isso, essa vida em sociedade condicionada. Por isso que eu falei que instituições começam a ruir, igreja, Estado, casamento, muitas dessas situações são quebradas, muitas dessas falas já há muito reproduzidas, seja assim, faça isso, né, o que é certo. A gente ainda tem muito isso, aquele Adrão, nasça, cresça, estude, ingresse em uma boa universidade, tem emprego, ganha dinheiro, casa, tem um filho, tem outro filho, troca de carro, sabe? Você parece que tem algo programado, a gente segue essa sequência, essa liberdade condicionada que o Sartre nos conta. A gente é livre, mas livre dentro do quê? Livre dentro de um sistema que já nos coloca de que forma que a gente tem que viver. Isso a gente vê essa crítica muito grande também no dadaísmo, tá? Então, de novo, todos esses movimentos que a gente estuda dentro das vanguardas artísticas europeias, eles não acontecem de uma maneira, vamos dizer assim, cronológica, tipo, acabou um, começa outro, acabou um, começa outro. Eles estão rolando
mano, eles estão rolando todos no mesmo momento. Eram vários, inclusive, a gente fala de alguns que se destacam, e basicamente são 5, tá? É, muito provavelmente vocês vão ver isso quando for, o que cai mais em arte no Enem, no vestibular. A Unesp gosta muito também. Cai alguma coisa, vira e mexe na USP, mas como eu já falei para vocês, seguindo a característica da USP, por isso que eu falo que é importante a gente buscar junto a história. É, ela gosta de mesclar de alguma forma, o que estava rolando na guerra, quando, o que essa obra futurista quis representar de acordo com o dia tal da guerra, sabe? Eles fazem algo nesse sentido. A Unesp ela já vai te perguntar dentro da pergunta de inglês, como já rolou anteriormente, né? Ela faz essa mescla de conteúdos, essa interdisciplinaridade. E o Enem, ele vai trazer texto de apoio 1, texto de apoio 2, que é a imagem, e aí você tem que buscar dentro das alternativas uma compreensão sobre aquilo. Ele não vai te perguntar essencialmente quem pintou esse quadro. Ele pode te colocar o quadro, te colocar um texto falando sobre angústia, sobre ansiedade, e você buscar uma relação de algo que está falando no texto que você encontra na imagem, muito mais interpretativo. E o que é melhor, porque é bem presente, tá? De novo, a gente não tem que, de alguma forma, desprezar ou diminuir a importância de artes e de história da arte presente no Enem. A prova de linguagem tem 45 questões. O número de questões de arte, que é o oficial, é o mesmo que de inglês. São 5 questões, mas tem ano que cai mais. Teve um ano que foram 7 ou 8. E aí o pessoal ficou bem vanguarda, arte contemporânea brasileira. É bacana nesse momento aqui a gente começar a pensar, bom, eu consegui entender todo um contexto anterior a isso, que a arte anteriormente ela tinha uma função de representar o divino ou de representar uma questão relacionada ao cotidiano do ser humano, depois de representar figuras que eu acredito que, né, eu, ser humano, possibilitem vida, existência, figuras de deuses, figuras místicas, isso ser acentuado num período medieval. Depois a gente vai buscando rupturas ideológicas, estéticas, também vai desenvolvendo uma arte de elite ou uma arte restrita a documentar algo, registrar algo, ou mostrar o poder de algo ou alguma instituição. E quando isso vai se rompendo, é interessante a gente pensar, de acordo com o mundo vai se tornando mais moderno no sentido mecânico, no sentido industrial e no sentido comunicativo, né, que tudo isso foi facilitando as comunicações, a arte foi abrindo, se rompendo. O que ditava o que era arte acabou se perdendo, né? Por isso que a gente ainda tem algumas complicações muito grandes em aceitar pinturas como essa, aceitar trabalhos como estes, tá? Nossa, mas é feio. Mas, cara, não era para ser bonito, sabe? A preocupação não é o belo, não é a questão estética aplicada à obra. A preocupação é muito além, é a angústia do cara, o sentimento do cara, falar sobre. Hoje, sei lá, eu pago uma terapia, eu troco uma ideia com um amigo, eu falo com alguém, a gente tem possibilidades, mas aí eu vejo formas de externalizar, né, algumas situações que eu tenho dentro de mim, eu não consigo entender o porquê que elas existem. Hoje eu dou um Google nas coisas, eu consigo entender muita coisa, ou não, ou a gente se assusta, né, tipo câncer, é sempre assim. Então, eu não tenho respostas para todas as minhas perguntas e eu vou buscando dentro de mim mesmo. Então, toda essa inquietação, ela é muito forte e muita gente, com certeza se identificou, tá? Então a gente vê toda essa importância dentro das vanguardas inseridas nesse contexto histórico, tá? E a gente começa pelo expressionismo. Ele não tipicamente, vamos dizer, do início do século XX, ele já vem anteriormente aí da metade para o final do século XIX, a gente já viu algumas questões relacionadas a isso no pós-impressionismo, né? Alguma questão mais relacionada ao sentimento no trabalho, com o Van Gogh. O Van Gogh, ele tem uma importância muito grande, tá? Dentro do expressionismo e também do fauvismo, que é um movimento que a gente fala também. Ele não está entre as 5 vanguardas, tá? Que a gente estava falando. Eu tenho expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. O fauvismo, por muito tempo, ele era visto como se fosse tipo, um apêndice do expressionismo. Ele é um bracinho ali do expressionismo, mas não, ele é um movimento único, ele é um movimento independente, ele não é uma ramificação do expressionismo. O que a gente tem ali de diferenças mais fortes? O expressionismo alemão, né, o movimento expressionista, mas não a ideia de arte expressionista. O fauvismo, ele tem mais uma relação com uma arte francesa. A ideia técnica é muito similar, as cores, a liberdade estética, mas a questão ideológica muda bastante nos dois movimentos. E a gente vai ver isso nessa aula aqui, ok?
E dando sequência, a gente tem toda uma ideia que já havia sido tendo uma ideia de um rompimento no pós-impressionismo, como eu falei, o Van Gogh, o Cézanne e tudo mais, que achavam o impressionismo superficial demais, que a galera não abordava o que acontecia, não falava sobre o mundo, não passava alguma ideia na obra. Também as obras pós-impressionistas, eu tenho o Gauguin pintando os nativos, pintando uma vida mais primitiva, eu tenho Van Gogh pintando de alguma forma o jeito que ele sentia o mundo, por exemplo. Agora a gente começa a ver essa galera como o mundo reage em si, como eles enxergam essa angústia do mundo, esse sofrimento externo das pessoas também, tá? Como esse trabalho do Enzo, que eu praticamente acho muito interessante. Jana, mas é meio bad. Mas é para você tentar entender a bad, a ideia do abandono interno, é uma questão mais subjetiva mesmo, né? Aquela coisa, eu preciso entender o que tem além dessas pessoas, o que é esse sofrimento, o que é esse se suportar em si. Um já não se aguenta mais, né? Tem aquela ideia do abandono, do autoacolhimento, e o outro, aquele olhar perdido, olhar vago, puxando a própria perna, né? Tentando se compor, tentando se erguer. A ideia do declínio do ser humano também é retratado nesse movimento, é bem interessante. Um movimento bem. Ele tem um olhar filosófico e psicológico bem interessante. Como eu falei, ele tem grupos, tá? A gente já vai ver eles logo mais, mas tem uma influência da literatura, da psicanálise também, bem interessante dentro do expressionismo. Uma outra obra que eu acho muito interessante do Ensor de novo, a gente está aqui fazendo reflexão, tá? É importante, de verdade. Não adianta nada eu chegar falando característica, lendo obra, dissecando movimento, se não faz sentido, se a gente ainda continua com o olhar, sabe, o olhar clássico, o olhar pesado, Jana, mas eu não gosto, acho feio. Cara, não é, de novo, não vamos se preocupar se é feio ou bonito. Não, não precisa botar uma camiseta com essa foto ou botar no teu quarto. É só a gente entender a motivação das coisas, o porquê que elas existem, o porquê que elas passaram a existir. É a mesma ideia, né? De novo, que está muito atual, é legal a gente pensar sobre isso também. Por que que a galera tá tão forte agora, essa ideia de derrubar esculturas de antigos ditadores, genocidas, a galera do tráfico de escravos, né, genocidas indígenas também. Qual que é a questão histórica em relação a isso? Tem toda uma crítica, né? Estava vendo esses dias o Voltaire, a galera querendo ali derrubar a estátua do Voltaire, uma relação com o escravo e tudo mais, mas toda uma construção ideológica. Então, a busca pelo saber, né? Tipo, não só aquele raso, ele traficava o escravo, mas o que que aquele cara também fez? Por que que tem uma outra escultura dele? Não falo que a gente precisa glorificar ou, de alguma forma, atender a essa ideia, não, ele era um cara que explorava das pessoas e a gente tem que glorificar. Não, mas a gente tem que entender por que que alguém levantou uma estátua daquele cara. Por que que teve uma importância dentro daquele momento, não simplesmente falar, vamos derrubar. Também não curto, também derrubar e jogar no rio, também a gente se iguala, não sei, né? A gente sempre é visto como errado, mas, sei lá, guarda no museu, deixa num canto, coloca uma placa, esse cara era isso, mas ele também fez isso, isso e isso, sabe? Deixar bem claro para as pessoas essa necessidade dessa informação que a gente busca, que a gente vive no contemporâneo, nesse pós-moderno que a gente vive é muito grande, ela é necessária, tá? E informação não é conhecimento, a gente precisa transformar essa informação em conhecimento. E esse momento muito forte do início do século XX, né, 100 anos atrás, vamos colocar essas obras mais fortes das vanguardas, elas tentam mostrar que a gente precisa dessa informação, sabe? Para não. Se a gente tivesse, a galera daquele momento tivesse olhado para isso de uma forma, poxa, esses caras estão querendo que eu pense, que eu reflita, que eu olhe para situações, hoje a gente não tava nessa, entendeu? Hoje eu não tava acreditando, hoje a gente não tinha um número imenso de pessoas que acreditam em coisas como, sei lá, mano, terra plana, tá ligado? Uma madeira de piroca, desculpa até as comparações, mas são coisas que para mim são meio absurdas. Pensar, mano, como pode, né? Até pessoas, eu tô em escola há muito tempo, há 12 anos já em escola. E uma vez eu perguntei para uma pessoa que estava em escola também há muito tempo, que muito convicta com essa história do kit gay na escola. Muito convicta. Eu falei, mano, você tá em escola há mais tempo do que eu. Você já viu isso em alguma escola? Não. Então, né, que realidade, que mundo paralelo, que distopias a gente criou, e também é o momento das grandes distopias, o expressionismo traz essas ideias também, né, nos grupos alemães tem a ponte, a ideia de fazer uma ponte entre o mundo real
em um mundo paralelo, um mundo que a gente cria. Hoje a gente vive em mundos paralelos. A gente só consegue ter essa aula hoje, se comunicar, porque existe um mundo paralelo virtual. Eu tenho centenas e centenas de arquivos que, sei lá, seriam livros ou papéis que abarrotariam essa sala que eu tô, mano. Mas está tudo em nuvens, em mundos paralelos dentro de uma outra realidade. Então hoje a gente tem essas realidades virtuais que às vezes a gente não sabe lidar, e também a realidade do outro, como a gente mescla isso, e a gente não sabe atender ou entender as informações de uma forma ampla, a gente não sabe questionar a coisa, interpretar as coisas, a gente polarizou muito, né, as situações, fora os grupos fundamentalistas que se formaram, que são muito complicados também da gente lidar. Então, a gente começa a ter um papo um pouco mais aprofundado a partir de agora sobre a forma com que a sociedade, como as culturas, como o meio se desenvolve, como as intolerâncias se desenvolvem. Esse é um momento muito forte para isso. A gente começa a ver grupos que eram muito marginalizados. Tá? A gente já viu, já falou sobre, por exemplo, liberdade de negros escravos. Esses grupos, de alguma forma, buscando uma situação de melhora, buscando espaço. Isso é muito importante. Mas até, ok, a gente libertou, quer mais? Como assim quer mais? E aí esses conflitos todos começam a aparecer. Você vê hoje pessoas, quem não, né? Nunca viu, nunca conheceu uma pessoa que tem um discurso politizado para várias coisas, entende, sei lá, extremamente inteligente. O nome que eu citei, um exemplo mesmo, Nietzsche, o cara desconstruiu todo um pensamento moderno em relação ao ser humano, mas ele era uma pessoa extremamente machista, frustrado em relação a si, falava muito mal das mulheres, escrevia em seus livros a incapacidade da mulher, porque ele foi renegado por uma mulher que não curtiu ele, entendeu? Então, você entender, enxergar que eles têm várias facetas da mesma situação, era algo que essa galera queria mostrar pra gente não chegar hoje e olhar para tudo de uma forma muito extrema. É isso ou aquilo. Isso é uma característica, uma dimensão do cubismo também. São vários ângulos, são várias formas, são vários jeitos de você enxergar a plenitude de algo ou alguma coisa ou alguma situação. Só que quando a galera fez isso, eles foram muito criticados, tá? Tem o Picasso, que se tornou um grande nome, seu próprio trabalho, ele era um grande merchan de si mesmo, ele até dizia que para você ser um grande artista, você precisa ser duas coisas. A primeira é ser espanhol e a segunda se chama Pablo Picasso. E ele era os dois. Então ele criou a personagem em cima dele e se tornou um grande nome, mas quando ele começa com o cubismo, que é com Mademoiselle de Davignon, que a gente vê na próxima aula, ele foi amplamente criticado. A angústia, né, daquele homem tão divertido, tão boêmio, acabou. Aquela angústia tomou conta dele. Alguns livros colocam que falas de repórteres, pessoas próximas, que temiam que ele se enforcasse atrás do próprio quadro, de tão criticado, renegado e diminuído. Hoje é uma das 10 maiores obras de arte, não falo maiores em proporção física, mas em reconhecimento que a gente tem no mundo. E por quê que isso muda? Porque o que foi, hoje eu consigo compreender o que é confuso, tá? Então isso que é legal a gente entender aqui nessas vanguardas. Eu tentar entender a situação que eu estou vivendo, olhar todos os ângulos dela, compreender, olhar, refletir, respirar sobre, tentar me mergulhar em mim, tá ligado? Olhar o que eu tô compreendendo em relação àquilo, eu buscar respostas em mim ou em todas as situações, não simplesmente em questões prontas, como, por exemplo, eu vi uma propaganda, acho que do TSE esses dias na TV, sobre fake news. Em TV, né, orientando as pessoas, não sei se alguém viu também, como identificar fake news, está sendo necessário a gente ter propaganda sobre isso. Geralmente são manchetes curtas de temas chamativos, de temas absurdos, que aquilo vai te, de alguma forma, captar. E geralmente é algo que você quer ouvir, né? Porque a gente sabe que hoje nós não temos uma coisa tão livre que é destinada a nós, né, nesse mundo paralelo, virtual, que é o que a gente vive muito, ainda mais com essa questão de distanciamento e tudo mais. Eu vejo notícias, eu vejo propaganda, eu vejo informação daquilo que de alguma forma faz parte daquela minha bolha cultural,
comportamental e social. Eu vejo coisas que são do meu interesse, as propagandas do meu YouTube são do meu interesse, os anúncios que aparecem no meu Instagram, no meu Facebook, no Twitter, são todos de coisas que fazem parte do meu universo. Eu não vou ver aparecendo anúncio de óleo de fluido de freio para mim, porque nem carro eu tenho. Então são coisas que eu nunca busquei, que não há o porquê, diferente da TV, que eu tô assistindo, aparece, sei lá, o comercial do Presto Barba, aquilo não fazia sentido para mim, dentro do meu contexto. Então hoje a gente conseguiu trazer uma forma de você ser moldado de acordo com coisas que você acreditou que moldam você. Nossa, Jana, confuso um pouco. Mas de novo, é pra gente pensar, tá ligado? O que eu criei sendo a minha bolha de ideias e como que elas chegam até mim. Aí se chega uma coisa que é um pouco diferente, como que as pessoas se comportam? Pensa, né? Eu acho máximo não, eu acho bem absurdo ler comentários na internet, eu acho bem doloroso ler comentários na internet. Eu fico pensando por quê, né? As pessoas, sei lá, vai o metaleiro e o pagodeiro. Por que que um perde tempo para ir no perfil sei lá, de pagode e falar que aquilo não presta? Cara, o metaleiro vai lá, essa música não presta para quê? Né? Mesma coisa, eu vi esses dias a página, uma página claramente, eu vi que apareceu para mim, que tinha muita gente repercutindo aquilo, uma página claramente feminista de esquerda. Um cara foi lá, a mulher tem lugar no tanque. O que ele achou que ele ia conseguir lá? Então, era uma necessidade extrema de chamar atenção? Extrema, porque ele foi ao extremo dentro de uma outra ideologia que para ele também era extrema. Então essas polarizações atuais, elas são acentuadas pela falta da compreensão, da aceitação e da observação plena do que foram as vanguardas no momento onde elas surgiram. Hoje elas são muito mais valorizadas pelo senso estético e pelo senso de ruptura, ou por ser moderno e dinâmico, olha que legal, pá, reflexivo. Mas reflete em quem? Quem olha, quem reflete, quem compreende. Então vamos lá, para a gente tornar isso uma coisa mais verdadeira para nós. Eu tenho aqui outra obra do Ensor, Mulher Velha com Máscaras. Vamos começar a entender o que é uma pessoa velha. Uma pessoa velha, uma pessoa idosa, uma pessoa que viveu muito, uma pessoa que tem uma vasta experiência. Não quer dizer necessariamente que experiência configurou essa pessoa inteligência ou muitas outras coisas, mas ela é experiente sobre muitas outras coisas em relação a outras pessoas mais jovens. Isso sem dúvida. Esses dias eu estava trocando uma ideia com o Rafa, que eu vi rodando um negócio no Facebook que eu parei e fiquei me perguntando sobre aquilo. Não sei se vocês já viram, mas é legal a gente pensar também. Tinham 3 portas, uma azul, uma amarela e uma vermelha. Aí você tinha que escolher, eu não lembro qual era qual, mas enfim, uma delas você teria 15 anos a menos, mais a experiência que você tem hoje, na outra você teria tipo 20 anos a mais e não sei quantos milhões, e na outra você poderia viajar para todos os lugares do mundo. Aí você vê a maioria das pessoas escolhendo a que você seria mais velho e teria mais dinheiro. Eu olhei e falei, mano, eu queria ter 15 anos a menos e ter a cabeça que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho 30. Nossa, ia ser da hora ter 15 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Ou não, acho que as coisas acontecem também porque elas têm que acontecer, né? Não, o mundo é assim. A gente fica nessa reflexão. Então, se essas coisas imagéticas com questões para você refletir, isso não é simplesmente para você escolher arbitrariamente, como a gente faz, um tom de brincadeira, ou compartilhar para ter likes, comentários, volume. Reflete, isso aqui é para te refletir, velho, experiência. O que essa experiência te traz? É o conflito você ficar velho, né? É aquela coisa da porta. Você prefere ser mais novo, mas ter experiência, ou ser mais velho e ter dinheiro? Você precisa ter algo muito bom, que é o dinheiro, né? Que a galera faz piadas. Olha, você faria qualquer coisa, né? Tinham programas na televisão antigamente, topa tudo por dinheiro. Um negócio muito louco, velho, muito louco. Nossa, perguntem, sei lá, pessoas mais velhas, vocês conhecem o pai de vocês, Serginho Malandro, velho, que era o Serginho Malandro. Procurem, se não sabe quem é o Serginho Malandro, no Google. Tinha a Porta dos Desesperados. Colocava a pessoa no negócio. Você troca esse pendrive. E a pessoa não via. Você troca esse pendrive quebrado para um iPhone cooktop. Acendia uma luz, a pessoa tinha que responder sim ou não. E aí trocavam coisas e passavam por situações degradantes, humilhantes. A TV aberta tinha muito isso. Hoje ainda rola, com certeza. Mas era muito mais forte esses programas de auditório, onde as pessoas se humilhavam muito para ganhar uma quantia em dinheiro. Então a gente relaciona essa ideia à velhice também como algo ruim. Eu preciso ganhar muito dinheiro para aceitar estar velho. Hoje as pessoas não aceitam, né? Hoje tem N procedimentos. Mas enfim, voltando. Essa ideia da idade, a ideia da experiência,
que ela me traz. E vem aí, mulher velha com máscaras. Vamos fazer analogia à máscara. Não a máscara da Covid ou a máscara do carnaval, mas as máscaras sociais que nós vestimos todo santo dia. Porque é uma liberdade que não existe, é uma liberdade condicionada. A gente acha que é livre, mas eu preciso acordar esse horário, entrar na aula de arte às 7, depois na de matemática às 7h50. Acabei de tentar entender um bagulho 7 horas da manhã e tem que entender outro oposto 50 minutos depois. Eu não escolhi a ordem daquelas aulas, eu não entendi a forma com que eu tenho que aprender, o porquê que eu tenho que aprender essas coisas. Eu simplesmente entrei na escola desde que eu comecei a falar e ali me ensinaram a tudo, né? Todo o primeiro convívio social a gente tem na primeira formação da educação básica, interação com coleguinha, é algo muito louco. Quando a gente é pequeno, a gente morde, chega cheio de mordido em casa, e o pai vai lá e treta e não quer que você fique perto daquela criança. Mordida é comunicação, às vezes algumas crianças que não falam tão bem desenvolvidas quanto as outras, elas têm que se comunicar, é igual animal de estimação, ele vai lá te dar uma mordidinha, no caso, né? Não estou comparando nesse sentido, mas é uma tentativa de comunicação. Então, essa forma da gente conduzir o comportamento restringindo ou afastando, vai nos colocando máscaras sociais e a gente vai acumulando elas ao longo da nossa vida, mano. Porque às vezes eu não entendo muito no que eu tô inserido, mas eu preciso. Às vezes é um saco, né? Acho que vocês moram com pais ainda. Não é um saco morar com os pais, é fantástico. Tô sendo bem sincera, mano, que depois você fica adulto, tem que morar sozinho. Olha, você larga um copo, preciso contar isso, hein? Mas olha, você larga um copo num lugar, ele nunca mais vai sair de lá. Não adianta, não há força do universo espacial, sei lá, metafísica que vai fazer aquilo, tá bom? Então é meio. Não é tão legal ser adulto, tá? Não é tão legal, não, não é muito legal ser adulto assim. E aí eu tenho essas máscaras que a gente acumula ao longo da nossa vida, né? Olha, o seu pai, você tá lá morando com meu pai, é um saco. Aí chega a visita, seja educado com a visita. Não vem comer esse horário. E tira essa cara feia. Aí para de reclamar. Aí tem que ser desse jeito. Ah, porque é a minha casa. Ah, porque é uma outra pessoa, é um outro universo tentando criar, formar um outro ser humano. Ok, a gente tem que ali, às vezes, quando você quer alguma coisa, você tá precisando de um rolê, vai lá, mãe, nananã, nananã, sabe? Aquele jeitinho. A gente vai vestindo as máscaras, a gente precisa. Eu sei que se eu me comportar de uma determinada forma, não é tudo que vai acontecer. Eu preciso tratar as pessoas de uma certa forma para eu poder ter retorno. Não tem jeito. Às vezes você quer mandar o cara, você quer falar, mano, não tô afim, sabe? Ah, não, tá. Você tem que ser educado, você tem que vestir máscaras, você tem que estar gentil, você tem que ser triste a hora que fulano tá triste, mesmo você não estando triste, você tem que estar feliz quando uma situação pede a isso, você tem que ter as mesmas falas, os mesmos comportamentos. Eu, por muito, às vezes a gente dá os nossos próprios exemplos porque é válido. Uma vez em escola mesmo, estava sentada assim em sala de professores com professoras pedagogas. A maioria do ensino fundamental são mulheres, né, as pedagogas. E todas trocando ideias sobre o trabalho imenso que elas tinham com os filhos, né, que era muito trabalhoso, nossa, e falando, crianças pequenas que davam trabalho, que era mal educado, que não sei o quê, e nananã, e nananã, e nananã. Enfim, nessa fala, né, tipo, não reclamando, mas de alguma forma tentando, sabe, dar uma desabafada sobre que há uma pressão muito grande para a mulher o ter filhos, a maternidade é uma coisa muito idealizada e muito pressionada para a mulher. E aí eu falei, nossa, imagina, é complicado, eu estava no meio da conversa, mas falava, você vai ver quando tiver os seus. Aí eu falei, ah, mas eu não tenho intenção, não tenho vontade de ter filhos, já pensei muito sobre isso. Nossa, mano do céu. Olha, é bem aquilo, não, é porque você não conheceu a pessoa certa. Eu falei, não, mano, mas tem, né? O Rafa, ele também não quer. Não, mas é porque vocês não estão. Né? Tipo, tentando de alguma forma mostrar que algo que talvez uma escolha ou um condicionamento ou talvez uma imposição social na vida dela tem que ser para todos. Isso é para tudo. É política, é religião, é gosto, é gênero, é roupa. Ah, essa música não presta. Boa era a música do meu tempo. Mano, qual que é o seu tempo? Tipo, o seu tempo não é agora, você não vive o tempo de agora, você viveu só há 30 anos atrás, sei lá, ouvindo Raul Seixas, então Pablo Vittar não é do seu tempo, só porque você tem 60 anos, sabe?
é tentar entender que o tempo acompanha, a gente vai se moldando em relação a ele. Por isso que a gente tem essa conformidade tão grande aí de máscaras. Não necessariamente máscara, vamos entender como algo pejorativo, algo negativo, a pessoa que vai mascarada, falso. Não, a gente tem várias, mano. Às vezes eu tô mal, mas eu quero estar bem, ou eu tô bem e muito feliz com uma situação muito boa comigo, mas uma pessoa muito próxima de mim tá com uma situação muito ruim, eu não vou ficar, não, mas eu tô muito bem, eu tô muito feliz. Pessoal lá triste, mas não ligo, eu tô muito feliz. Então a gente acaba tendo essas máscaras comportamentais ao longo da nossa vida, né? E você vê aí ela ao fim da vida no centro um pouco mais livre, um pouco mais plena, ela te encara. Eu gosto muito dessas obras modernas. A gente já viu muito disso no impressionismo, né? Começa lá, de alguma forma você tem uma personagem te encarando. Então você vem aí desde a infância, a gente percebe algumas máscaras de características infantis, tem máscaras tristes, máscaras débeis, máscaras tristes, mórbidas de toda forma, né? Que tudo é uma máscara, tudo é um condicionamento, tudo é um preparo. Eu vou agir de acordo com a situação, como ela me leva, como ela me conduz. Se eu entro numa sala de aula e todo mundo fica dormindo ou virando para trás, como que eu vou me sentir em relação àquilo? Péssimo, eu vou querer, vocês são uns folgados, né, mano? Não é assim, não, pessoal, presta atenção, tenta trazer, você vai vestindo alguma máscara para tentar trazer dentro do que você precisa, mas não externalizar necessariamente o que você sente, tá? Nossa, Jana, que viagem, mas é viajada, tá? Essa galera é bem viajada, mas é legal, é interpretativa. Não vou fazer essa análise de todas, não há essa necessidade. Ninguém vai cobrar essa complexidade de vocês no vestibular. Por que eu estou fazendo isso com essa em específico? Porque esse é o objetivo das vanguardas em si, que você reflita sobre você, sobre o mundo, o que a gente já falou, o que é a idade, o que é uma máscara, o que é a vida, por que eu vivo assim, por que eu vivo assado, tá? Que é muito legal. E dentro dos nomes bem importantes do expressionismo, a gente já viu um trabalho dele, fala um pouquinho mais também, é o Edvard Munch, do Grito. Por que ele é um nome importante? Por que eu acho válido, né? Temas como a morte, por exemplo, que é uma agonia do ser humano, é algo irreversível, por mais que há uma tentativa, né, hoje de manter a galera viva eternamente através de esse lance de inteligência virtual, né, viver como uma máquina, ou congelar, velho. Uns anos atrás era tipo febre falar de congelar a galera, viver eternamente. Essa tentativa de burlar algo inevitável que todo mundo sabe que vai passar, não tem ideia como, porquê, que é a morte, mano. Sabe, ninguém gosta de falar sobre, é um tabu muito grande falar sobre a morte, porque é o único que é real, não dá para saber, não dá para saber quando, mas a única certeza que a nossa vida nos tem é a morte. E depois da morte existem, né? Tem questões religiosas, questões morais, né? Que algumas questões religiosas que tem o além, porque é essa necessidade de prolongamento de vida, ela é muito antiga, a gente sabe disso, já vimos os egípcios, o pós-morte é algo, né, que é algo muito importante. Dentro do cristianismo, o espírito vive eternamente. Essa necessidade do ser humano de se ver presente no mundo, de não se desligar do mundo de alguma forma, é o que causa, né, dentro do homem ocidental, é claro, toda essa questão muito complexa com a morte. E o Monk, ele tinha todo um problema com a morte, ele perdeu familiares, ele perdeu a mãe muito jovem, ele teve uma irmã com doenças do trato psicológico também, ela teve uma internação precoce, morreu muito cedo, o pai dele acabou também tendo traumas em relação a isso, o pai extremamente religioso, ele culpava a própria mãe, a esposa, por ter morrido, ter abandonado, e deixou o Monk crescendo naquela atmosfera de que mulher não presta, mulher é algo muito ruim, para ele não se envolver com mulheres, se entregar totalmente à religião. Tipo, ele projetou um trauma, uma angústia dele no filho, né? Aí às vezes pensa, ai, nossa, já vi histórias parecidas. Sim, é uma questão do ser humano. Eu tento me proteger de algo refletindo no outro. O que eu acho certo, você tem que achar também. Essas tretas, né? Que a gente vê hoje em dia que são tão fortes. Então, toda essa questão relacionada à morte, ao abandono, ao isolamento de si, elas são muito presentes no trabalho do Mank, porque a forma com que ele enxerga as relações que ele se construiu, que ele vive, são muito complexas, muito densas. Já volto aqui nas características. Tem outras obras, inclusive, a gente já vê do trabalho dele. Aqui mais algumas características, de novo, válidas, né? O drama, as angústias, muito presente no expressionismo, que aí eles estão válidas, né? Toda essa visão, o trabalho do Van Gogh já trazendo
essa questão expressionista também, mais um trabalho do Mann que eu particularmente gosto muito do trabalho dele. Por conta do grito, não, toda a coletânea, tá ligado? O grito ele tá meio saturado, tá em tudo, mas o trabalho dele tem uma relação muito interessante, essa puberdade, né? Você vê a menina adolescente contida, um pouco pudica, e essa sombra saindo de trás dela, uma coisa muito louca, mano. E quando que ele tinha desejos, ele queria se aproximar de mulheres, mas ele tinha aquela sombra, aquele medo, aquele pavor do que aquilo podia trazer para a vida dele, que foi uma ideia já embutida pelo pai. E quando ele fez uma de suas exposições, essa obra estava lá coberta por um lençol, porque o pai foi na exposição, ele tinha vergonha que o pai visse uma mulher nua, como ele ia retratar uma mulher em seus trabalhos, ele não queria problemas com o pai, que era uma pessoa muito complicada. E aí, com o tempo, e aí com toda esse entendimento que ele foi criando e se expressando através do seu trabalho, buscando compreensão de si, do mundo, ele cria esse trabalho que eu acho fantástico, são as três fases da mulher: a mulher livre, a mulher solteira, a mulher virgem, a mulher pura, né, casta, toda essa relação com os cabelos soltos de solteira, longo, né, toda a questão da estética, flores, o branco. Aí a mulher liberta, a mulher madura, a mulher jovem, a mulher, não falo no sentido sexualizada pelo homem, mas a mulher que se aceita, você vê até esse olhar dela, tipo, leve, até feliz, inclusive. E aí você tem essa deteriorização do que é a mulher por conta de uma questão do condicionamento social, que é o casamento, tá? A mulher após o casamento, ele já percebe de uma forma contrária, não que a mãe morreu e deixou o pai, a culpa é dela. A mãe morreu por conta do pai. Ele já muda também a sua forma de encarar a situação e como ela se diminui, como ela desaparece em relação a perder essa liberdade do que é ser mulher. Então é muito interessante o trabalho expressionista, é muito interessante todas essas obras você vê essa reflexão, né? As três fases da mulher jovem, liberta e condicionada. Como que isso acontece, por que que isso acontece. E mais aí em alguns trabalhos dele, a gente vê o Grito também, mas foi uma série, né? Ansiedade, desespero, grito. Mano, o que é ansiedade para mim, o que é ansiedade para você, o que é ansiedade para o outro, o que é desespero, como que ele tenta retratar isso. É muito interessante, né? Por isso que o Grito é o mais conhecido de todos, ou até hoje uma das obras de arte mais caras vendidas, uma das versões que aqui tem mais, já mostro para vocês, foi destruída em praça pública pelos nazistas, existia ali, a gente fala da Bauhaus também, de toda uma questão da arte moderna ser renegada no período de guerras, que como eu falei para vocês, existe uma relação muito grande com a história, tá? E os nazistas, Hitler renegava a modernidade, ele fazia pinturas clássicas, então ele não tinha aquele apreço pelo moderno, ele foi dispensado em vários salões de arte moderna, a galera já estava numa efervescência pelo novo, a galera já estava curtindo, ele pintando vedutas clássicas, cara, você não está fazendo nada de tanto, então ele foi muito renegado, ele curtia muito pintar. Tem um filme, tem no YouTube, chama Caçadores de Obras-Primas. Claro que é uma idealização do cinema norte-americano, mas ele coloca aí especialistas em arte no meio da Segunda Guerra Mundial tentando resgatar as obras de arte roubadas pelos exércitos nazistas, né? Tinha todo um rolê da construção do Museu do Führer, que o Edito de Nero do Hitler, que se ele fosse morto ou preso era para queimar tudo que eles tinham roubado. Então é bem interessante aí. Dialoga, acho que eu comentei com vocês do Beltrack, do Falsificador, que tem também o documentário dele no YouTube. Dialoga um pouco as obras que foram queimadas, né, por Hitler nesse período. Ele acabou colocando ali como as obras que, encontrei uma obra, sabe? Bem interessante também. E o Grito, né, por trazer a ideia da angústia do ser humano, velho. Não é um homem, não é uma mulher, é uma figura andrógena. É o ser humano, é aquela coisa, não tem o gênero. Não é uma coisa que, mas mulher é mais sensível, homem é mais. Não, mano. De novo, isso é condicionamento. A questão que foi tão polêmica num livro de 49, velho, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Mano, não nasce mulher, torna-se. É um condicionamento, é o que ela vem falando, o ser humano ele é, a gente já falou sobre isso. Há um condicionamento, tá? Muito interessante dentro disso. E ele coloca uma figura humana, andrógena, um sentimento humano livre de condicionamentos. E aí ele coloca, né? Ele descreve. Tem várias teorias por trás desse quadro. Tem gente que fala. É o momento das teorias, tá? Os quadros mais famosos
são os que mais são cheios de teoria, Mona Lisa, O Grito, enfim, tem outros aí que a gente vai falando. Mas se a gente fala que tinha ali em Dresden o sanatório onde a irmã ficava internada, ele ouviu os gritos e aquilo era para ele era terrível. Aí tem uma outra teoria recente, 2016, que 10 anos antes, numas ilhas ali próximos, nas ilhas de Java, teve uma erupção vulcânica e a vermelhidão foi vista por boa parte da Noruega por muito tempo, então foi aquele céu vermelho que causou, sabe, você tentar buscar uma explicação lógica, às vezes científica, palpável, para uma coisa que é tão, sabe, abstrata, vamos dizer assim, do ser humano, tão, a questão sensorial, que a ciência tenta explicar, a fé tenta explicar, o coach tenta explicar, que é coach. É fantástico, né? É um negócio muito louco. Ele pinta ali, ele coloca, ele descreve como ele se sentiu. Caminhava eu com dois amigos pela estrada, então o sol pôs-se. De repente o céu tornou-se vermelho como sangue. Parei, apoiei-me no muro, inexplicavelmente cansado. Línguas de fogo e sangue estendiam-se sobre o fiord preto azulado. Os meus amigos continuaram a andar, enquanto eu ficava para trás, tremendo de medo, e senti o grito enorme, infinito, da natureza. Fiord é com umas questões de montanhas entre passando água. No meio não tem fiord. No Brasil é tipo canyons, vamos assim dizer. Mas a gente não tem, é mais nessa região da Noruega que a gente encontra essas elevações geográficas de fiordes. É a fala dele, mano, ele viu aquele céu, aquela coisa vermelha, aquilo de alguma forma teve uma alteração nele, e ele teve aquele sentimento, e ele reproduziu esse quadro em várias versões, né? E como isso se alastrou, como isso, onde tá, a maioria tá tem ali na Noruega, alguns estão em coleções particulares, mas enfim, só colocando aí, porque a gente tem o trabalho do Hitler, né? Esse é um quadro do Hitler, de 1914, no ápice das vanguardas, no ápice do modernismo, e ele renegado, enquanto a galera estava pensando além, abrindo, se abstraindo, ele estava nessa ainda, então ele foi muito renegado quando ele consegue ascender ao poder. Ele destrói a arte moderna. Eu li um livro recentemente, chama 101 Conversas, eu ganhei. Aliás, agradecer o pessoal que veio, eu falei em uma aula, acho que foi de barroco, uma palestra que eu fiz, que eu faço, né, todo ano no mês da mulher, e como foi interrompida pela pandemia, eu gravei ela, né, da mulher na arte, na literatura, como que a cultura influencia o comportamento, enfim. E eu dei uma palestra em uma livraria e o dono me deu esse livro. É um livro muito bom. São 101 conversas entre pessoas, tipo, famosas, importantes na história, né? São coisas engraçadas. Eu vi uma de um cara que ele atropelou o Hitler, mano. Tipo, ele atropelou o Hitler antes do Hitler ser o Hitler. Aí depois de um tempo ele olha, ele vê, cara, mas foi esse cara, um dos primeiros automóveis na Alemanha e tal. E eu atropelei aquele cara, ele ficou, mano, se eu tivesse matado ele, né? É muito interessante essas nós. Mas enfim, ler é sempre bom, tá? Ler sempre amplia o nosso repertório. Leiam, é que eu não tô em Araraquara. Porque senão, se vocês quisessem algum livro, eu tenho bastante. A gente manda por correio, enfim, mas ler é sempre muito bom, tá? Olha lá. Por que, que o movimento se desenvolve na Alemanha? O movimento expressionista com E maiúsculo, tá? Porque a condição expressionista na arte, ela que é a abertura para todas as outras vanguardas, tá? A gente vê trabalhos, por exemplo, como o do Paul Klee, ele influencia o surrealismo, o do Mann, que influencia o expressionismo e tudo mais, de uma forma expressionismo alemão. Mas a ideia desse expressionismo com E maiúsculo de movimento, ele é alemão, tá? Ele se desenvolve muito forte com os reflexos da Primeira Guerra. A gente tem aí uma dimensão histórica, Alemanha e Itália com a guerra, né? Os Estados Unidos só entra em 17. A França com Inglaterra e tudo mais, toda essa questão de território, África e treta, o que que faz, o que que não faz. E a gente sabe como a gente tem uma Alemanha no pós-Primeira Guerra. Não é uma condição muito boa, a gente vê o Tratado de Versalhes, estou fazendo uma pincelada na história, né? Tratado de Versalhes e tudo mais, e treta e pá, mas aí ela vem para uma Segunda Guerra de uma forma mais posicionada energicamente, motivada por um olhar nazista, né? Como que o nazismo se desenvolve na Europa. Então tudo isso tem uma inquietação dentro das características do expressionismo na Alemanha, tá? Toda essa questão política, social, ideológica, influenciou muito todo esse comportamento estéril e também assustador dentro do movimento. Por isso que a gente estava até falando. A gente tinha
Aqui eu fiz uma arte, tá? Mas não apareceu. Era o Nietzsche com esses óculos, só ficou os óculos, não sei por quê. A minha animação não rolou, mas tinha o Nietzsche aí. Mas tudo bem. Por que que eu coloquei o Nietzsche? Por conta da ponte, né? O que é importante a gente pensar, existiam grupos expressionistas, ok? Um deles era a Ponte, tinha o Die Brücke, e o outro era o Cavaleiro Azul, o Blue Ritter. E cada um tinha uma ideologia, não que não sejam expressionistas, mas de novo, é aquela coisa, cada um dentro da sua ideia, dentro da sua forma de ver o mundo. E a Ponte, ele já tem esse nome mesmo. Aí, como eu comentei com vocês lá no início, é uma ideia de uma ligação, né? Do real com o irreal, é o visível com o invisível, é tentar estabelecer as conexões dentro dessas rupturas ideológicas já existentes. E o grupo ele se baseia nas ideias, como eu comentei com vocês, do trabalho do Nietzsche, que não está aparecendo aí, está aparecendo os óculos maneiros dele, que é o Assim Falou Zaratustra, né, que é essa desconstrução do homem moderno nesse momento. Tá? A gente tem algumas obras ali trazendo um pouco obscuridade, mas de uma forma assim, a inquietação, a movimentação, a turbulência do ser humano, o dinamismo, sabe? As cores são severas, a falta de ângulo, de perspectiva, não há essa necessidade. O trabalho do Kirchner foi um dos trabalhos muito falsificados pelo Beltrec. Muita coisa dele desapareceu, que é muito assustador, né? Essa ausência de olhos, da íris, na figura das pessoas, essa criança muito louca aí no meio. Tá? Então toda essa inquietação, essa movimentação, essa nova efervescência, ele tentava trabalhar o que, que motivava isso, o que, que resultava disso, eram características presentes no trabalho dele. Ele foi uma pessoa que esteve em guerra, tá? Muitos dos artistas nesse momento eles foram convocados e mandados para a guerra. Mas aí tem a mutilação ideológica, a mutilação do corpo, a lembrança, né, o que se perdeu, aquela questão, o distanciamento de si, todo o trauma causado por guerra, é muito amplo, é um negócio muito denso, não se falava sobre isso, você trabalhava a ideia, o soldado, o soldado de guerra, os veteranos, né, porque perdeu uma perna, ó, tal, mas e o trauma que o cara fica, mano, é um negócio, não sei se foi com vocês que eu comentei recentemente, eu vi, nunca tinha visto porque eu fico meio impressionada, mas o Sniper americano, de cada Oscar e tudo mais, a forma bonita, vamos dizer assim, que não tem como, né, um filme de guerra, ainda mais guerra do Iraque, toda essa questão americana, petróleo, PEP e tudo mais, é bem complicado, tá? Mas a forma, assim, interessante, vai, com que o filme trabalha o trauma, com que a personagem principal se encontra nesse trauma de guerra, eu acho uma cena muito forte, ele vem do Iraque uma das vezes, ele vem para os Estados Unidos bem, tava lá na casa dele, andando naqueles bairros americanos, sabe, que a gente vê em filme mesmo, não tem garagem, não tem portão, é tudo lindo, né? E ele, como? Ele tem uma, né? Como que, tipo, lá tá horrível, a gente morrendo, e aqui essa coisa tão tranquila. Ele não conseguia entender como ele vivia no mesmo mundo, como que ontem ele estava matando criança e fugindo de homem-bomba, hoje ele está naquela plenitude de vida. Então todo esse trauma do comportamento, ele já começa a aparecer nas pinturas, mas, de novo, a galera já tentava passar isso, só que ele é muito mais falado hoje, por isso que ele é tão incompreendido ainda hoje. Talvez a gente entenda essas coisas daqui a alguns anos, tá? Mas havia uma tentativa, por isso que eles eram vanguardistas, eles eram muito à frente do tempo deles. Trabalho do Rotuf, né, a ideia do nu, da desconstrução do nu, da estética, essa pintura mais abrupta aí, bem inspirada no Van Gogh também. O Pentecostes, do Emil Node também, outro trabalho do Node, essa questão da ligação com o religioso ou desligamento do religioso, né? O Pentecostes é a passagem bíblica da questão das línguas de fogo, né, e tudo mais. Me corrijam se eu estiver errado, não sou muito das catequeses, mas me lembro, essa questão da fé, do coletivo, do culto, é muito forte, de você arrebatar pessoas pela crença. Já deve ter comentado com vocês também, mas falo de novo, porque é reflexivo e é importante. Tem aquela série da Netflix explicando, 20 minutinhos cada episódio, tem um que chama Cultos. Mano, é muito importante, é bem legal de se assistir. Por que que algumas pessoas acabaram se tornando líderes intelectuais e comportamentais e a galera vai seguindo? É tudo uma questão muito além do prático, né? E também se distancia até do religioso. É uma fuga tão grande de realidades, de si. Então ele tenta trazer isso também, né? Seria do Pentecostes, do coletivo, do que seria essa nova iluminação, esse novo olho, o divino, o fim, o começo.
Então eles fazem essa ponte o real, né, com o mundo mais ligado ao sensorial. E aí o outro grupo do Blauweiler, o Cavaleiro Azul, é muito interessante ter um trabalho como esse do Kandinsky, ele tem essa ideia porque a forma também com que a gente vê o mundo, ele começa a romper com o figurativo. Aqui a gente já começa a ver uma arte abstrata bem interessante, que como o grupo tem esse nome, que o Kandinsky um dia estava sentado assim, janelão, né, na casa dele, o sol batendo, o campo, aquela coisa linda, escrevendo uma poesia e passou um cavalo preto correndo. E o efeito, olha, o que a gente enxerga, né, é muito diferente. Quem nunca bateu o olho numa coisa, nossa, achei, vi isso. Nossa, achei que o cabide era uma pessoa no canto do quarto, sabe? Essas coisas muito loucas que a gente tem. Ele viu um cavalo preto correndo na luz do sol e o jeito que ele bateu o olho, enxergou, ele viu azul. Aí não daí ver o cavalo azul, porque às vezes a cor, eu enxergo as situações de acordo com vários efeitos. É a sol, é a luz, é a velocidade, é o momento que eu enxerguei, é o que eu enxerguei, por que que aquilo ficou azul. O azul não é um real, é o azul que eu vi. Então eles tentam trazer essa questão de um sentido não figurativo, porque não é real, não é real o cavalo azul, mas é a forma com que ele enxergou. A gente tentar entender que o abstrato não é só você jogar um monte de tinta na tela e falar, ah, um macaco faz isso. Não é isso, mano. Ele tem um sentido muito mais amplo, às vezes é a forma com que a gente enxerga. Meu, quem nunca ficou olhando para o céu e falou, nossa, aquela nuvem tem formato de. Sabe? Não, não é essa a questão que a gente tem que entrar aqui ou não, mas por que que cada um enxerga de uma forma? Por que que o real às vezes se altera de acordo com o que eu estou sentindo, com o que eu estou vendo, a sensação que eu tenho sobre algo, alguém, uma situação, de onde vem isso? Então eles tentam trazer essa questão de é, que foge um pouco o ideal ou o real, mas eles não têm um engajamento, como que eu posso dizer, social, ou tão focado pensando no horror da guerra, sabe? É uma coisa mais visceral até, mais verdadeira, de acordo com a forma com que eles enxergam. Né? Os cavalos azuis do Franz Marc, ele pintou a ideia dos cavalos azuis, é bem similar à ideia e já, claro, a questão iconográfica ao fauvismo, tá? Fauvismo vem do francês las feras, porque eles pintavam como feras abruptas, gamas coloridas de cores, né? Cores que não existem necessariamente na natureza, mas a forma como eu enxergo já mostra pinturas fauvistas para vocês. Então esses cavalos azuis em camadas, em planos, essa diversidade de cores luminosas, contrastantes, nessa forma com que eu busco enxergar esse mundo pulsante. Tem aqui alguns outros trabalhos do Kandinsky, que eu acho bem interessante, essa ideia do jardim do amor. A gente tem essa necessidade de buscar o figurativo dentro do surreal, né? De encontrar, de reconhecer algo. Mas o Kandinsky é o grande nome aí da abstração, foi um professor importante da Bauhaus também, e a gente fala mais deles também. O Paul Klee, nas representações de cidade, ele tem uma importância grande para o surrealismo, para essa abstração também psicológica de como eu enxergo, como eu vejo, como eu sinto as coisas, que é bem maneiro também. Agora eu vou mostrar para vocês algumas obras fauvistas para a gente concluir essa aula e na próxima a gente dá sequência com o cubismo, mas entendendo que um movimento ele está de alguma forma integrado ao outro, belezinha? Isso é muito importante, tá? Então o fauvismo, só para a gente concluir, a ideia do Matisse, que é um grande nome, que ele sente através da cor, lembrando, acontece meio que simultaneamente ao expressionismo, também ao cubismo, mas ele é uma corrente francesa, ele é uma vanguarda também francesa, vamos colocar dessa forma, então ele traz uma questão no equilíbrio mais puro, uma serenidade, ele não traz esses temas perturbadores, conflituosos, que a gente vê no expressionismo, ele é muito mais leve, tá? Mas ele traz todo esse contraste harmonioso de cores, na harmonia em vermelho, gosto do trabalho do Matisse, a leveza que é existir, o que é o sentimento humano de uma forma mais aberta, do Heran, gosto das paisagens dele, o uso do laranja, perdão, lembra que a gente viu o círculo muito contrastante com o azul para eu enxergar todas as possibilidades do meio, do mundo, da natureza. Eu amo essa obra, é uma das minhas obras favoritas, velho. Nossa, Jana, você, hein? Eu, hein? Alegria de Viver, do Matisse. O que que é alegria de viver? É um monte de gente desprovida de comportamentos já pré-estabelecidos, a galera de boa, não é um não, não, você quer estar pelada no mato tocando clarinete, já também, por que não? Mas a galera pelada no mato de boa, sem imposição social, ideológica, comportamental,
sem imposições mercadológicas de consumo, dessa relação consigo, com o meio, com a natureza, com o outro, com a arte, toda essa leveza nesses contrastes de cor muito, muito fortes, muito leves também ao mesmo tempo. E a dança, né, que é o clássico do Matisse, ele conta que ele viu grupos de pescadores fazendo uma dança em comemoração. Tem uma questão ritualística do ser humano, é muito incrível agradecer a colheita, também a gente já falou sobre isso. E ele achou aquilo tão leve, tão fluido, tão espontâneo. E ele pinta e ele retrata a dança, né? De novo, olha o contraste do laranja com o verde, cores puras, sem uma preocupação aí com profundidade, com regras acadêmicas. Ele tenta trazer essa fluidez do ser humano através do trabalho dele, que eu particularmente gosto muito, né, dessas cores tão vibrantes que a gente enxerga aí no fauvismo. E o Matisse, ele dialoga muito o trabalho dele com o Pablo Picasso, eles são contemporâneos, tinham uma relação de amor e ódio, né, eles trocavam ideias, eram amigos, mas também tinham muitas tretas. O Matisse via o Van Gogh como um grande nome, uma grande influência, né, a ideia da liberdade do sentimento, e o Picasso viu o Cézanne como um grande nome, a liberdade da forma. Então, a gente começa lá na próxima aula vendo toda essa questão do Picasso, a forma e tentando atribuir sentido e sentimento, tá? Espero que tenham entendido, que gostem também, porque realmente é bem interessante, é necessário e pertinente para a gente que está aí nessa fase, e não só para o vestibular, tá, pessoal? Para a gente poder passar a enxergar as coisas de uma forma mais ampla e não ficar sendo moldado pelo externo, mas a gente poder se conhecer, autoconhecer, que é bem legal também, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tenho material extra também, tal. Vocês sabem que pode perguntar, pode mandar, que eu tô aqui disponível, tá bom? Um beijo, obrigada, até a próxima aula. Tchau!